Bom, muito boa noite mais uma vez. A partir de hoje, nos próximos sábados aí, os próximos 3 sábados além desse daqui, você vai poder nos enxergar por dentro. Eu vou me dedicar aqui com o maior empenho que eu posso para fazer você entrar mesmo em quem nós somos e entender quem nós somos e por que fazemos o que fazemos. E o meu desejo, a minha oração é que o que aconteça no seu coração é o que acontecia no coração das pessoas, das primeiras pessoas que começaram a conhecer a Jesus através desse fluxo sobre o qual eu vou falar hoje com você, esse fluxo de conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido, porque essa é a essência do Evangelho. Jesus veio ao mundo para se revelar especialmente a 12 homens, e antes dele voltar aos céus, a missão que ele deixa para esses 12 homens é tão somente: agora que vocês me conhecem, tornem-me conhecido. Vão por todo o mundo e ensinem o que eu ensinei, e façam com as pessoas o que eu fiz com vocês. Tornem-nas discípulas. Então a minha oração é que nesse tempo aconteça o que acontecia com as pessoas que tiveram os primeiros contatos com estes 12, ou 13, contando com o apóstolo Paulo, né? Com esses 13 homens, tiveram contato com eles e a partir do testemunho deles conheceram a Jesus. Lá em Atos, o primeiro livro depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, no capítulo 2 conta a história da formação da primeira igreja, do primeiro ajuntamento de pessoas em torno da declaração de fé em Jesus Cristo. E foram mais de 3.000 pessoas nesse dia. E essas 3.000 pessoas começaram a conviver, e Atos descreve como essas pessoas conviviam. E no versículo 47, o escritor diz assim: e eles ganhavam a simpatia de todo mundo ao redor deles. E aí, desta forma, Deus ia acrescentando a eles os que iam conhecendo Jesus e sendo salvos. E sabe, o meu desejo é que você olhe dentro da caixinha, dentro da nossa caixinha, e você se apaixone pelo que a gente se apaixonou, e você se junte a nós para fazer o que a gente tanto quer fazer. Em nome de Jesus, conhecido por todas as pessoas. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. E nas próximas séries, nos próximos sábados, nós vamos conversar sobre coisas importantes. Eu escolhi 4 coisas muito importantes que têm a ver com a nossa personalidade, tem a ver com a paixão que Deus colocou no meu coração e a maneira que Deus colocou para que eu compartilhasse com as pessoas essa paixão. Obrigado, Saulo. Agora não és mais Saulo e sim Paulo. Eu te abençoo. Piada interna, gente. Se você não conhece, depois eu explico para você. Não foi tão engraçado assim. Nos próximos sábados a gente vai conversar sobre coisas bastante importantes para nós. Nós vamos conversar sobre os nossos eventos. O que a gente quer com os eventos que a gente faz? Por exemplo, este de todos os sábados e outros que a gente faz. Festas e tudo mais. O que a gente quer com o evento? Por que o evento tem que ser do jeito que é? E você vai entender porquê das coisas. A gente está muito próximo de um evento bastante interessante que a gente fez no ano passado e vai fazer a partir de então todos os anos. Chama-se Bloco Alegria. É um evento que nós vamos realizar no Carnaval, super diferente. Se você já participou de eventos no Carnaval, eventos de igreja no Carnaval, eu acho que dificilmente você viu uma coisa parecida com o que a gente faz aqui. Então você vai ter que respirar fundo. Na verdade você não vai precisar, porque você vai vir em todos os encontros do Inbox, você vai entender exatamente o que a gente pensa, por que a gente pensa, o que a gente faz e por que a gente faz. E aí você vai se apaixonar por isso e a gente vai fazer, a gente vai revolucionar juntos. Então eu vou falar com vocês sobre eventos, eu vou falar com vocês sobre, para nós, quem são as pessoas de fora? Como a gente considera as pessoas que não são daqui de dentro? Como a gente enxerga elas?
E você vai entender isso. E a gente também vai conversar sobre quem somos nós, quem são os de dentro. E o que a gente espera e como a gente interpreta quem nós somos, né? Ou quem nós devemos ser quando nós estamos aqui participando desse grande, fantástico movimento, ajuntamento chamado igreja. Mas hoje eu quero falar sobre aquilo que mexe muito comigo, que mexe muito com o meu coração, que é a nossa causa. Então hoje nós estamos começando a nossa série Inbox. E eu não sei se você já recebeu o nosso box. Você está com o seu boxzinho na mão aí? Levanta assim para eu ver. Que gracinha! Então se você abrir a tampinha, certo? Você vai conseguir ler nas paredes. Se você quiser desmontar o seu potinho, você pode desmontar. Se não quiser, pode deixar montado. Você consegue ler se olhar para as laterais, certo? Mas já na parede do cubo, pro lado que você abre a tampinha, assim, ó, na parede já tem a nossa causa. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Conhecer a Jesus, torná-lo conhecido. E dentro da caixinha, se tiver escuro, você não estiver enxergando, você pode virar assim em cima da sua mão, vai cair uma fitinha como essa que está nos meus dois braços. E segundo a minha consultora de moda, é brega usar nos dois braços. Mas, mesmo assim eu deixei. Eu não sou muito obediente nesses assuntos. Essa fitinha não é do Senhor do Bonfim, entendeu? Apesar de eu achar a fitinha do Senhor do Bonfim extremamente estilosa, né? Quando eu era pequeno, eu via meus primos lá na Bahia. Tem gente que fala que eu sempre gosto de falar da Bahia, né? Já estão ali se olhando. Meus primos lá da Bahia, eles usavam as fitinhas, né? Várias, assim. Alguns usavam 7 fitinhas, porque tinha um negócio lá com 7. E às vezes no tornozelo, né? E eu ficava, nossa, eu queria tanto usar uma fitinha dessa, porque é muito legal, né? É muito estiloso. Minha mãe não deixava. Não pode usar essas fitinhas. Então, ok. E aí, hoje eu estou realizando um sonho. Né? Não é do Bonfim, né? Mas, não, eu não vou fazer essa piada. Eu vou respeitar vocês. Então hoje eu quero falar com você sobre a causa. Quando nós falamos sobre grandes corporações, sejam elas igrejas ou corporações de maneira geral, né? Grandes empresas, às vezes grandes órgãos públicos. Antigamente não existia muito essa cultura em órgão público, essa cultura da eficiência e tal, esse valor da eficiência. Ele chegou alguns anos atrás, né? Quando começou a cultura forte, e principalmente aqui em Brasília, como é forte, essa cultura de concurso público. Né? E aí quando você vai estudar lá, você vai sentar na sala do cursinho, aí ele vai falar sobre direito administrativo, aí vai falar sobre aqueles valores lá, e vai falar, um deles é eficiência. Né? Antigamente ninguém podia ser demitido por ineficiência, mas hoje pelo menos teoricamente pode. A gente não vê isso acontecer muito, mas teoricamente um servidor público hoje pode ser demitido por ineficiência. Se o chefe dele achar que ele não é muito eficiente e tal, que ele está dando trabalho demais e tal, às vezes pode demiti-lo, né? E então, nesse universo de grandes corporações, grandes empresas, de negócios, a gente sempre ouve esses valores que são chamados de visão e missão. Provavelmente se você trabalha... Alguém trabalha aqui em empresa privada? Empresa grande, privada? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe a visão da sua empresa? Alguém sabe a missão da sua empresa? Não sabe também. Mas você sabia que saber a visão e a missão do lugar em que você está, às vezes pode fazer uma grande diferença que você não dá valor enquanto você não sabe. Mas a partir do momento que você sabe, pode fazer uma grande diferença. Porque você vai sentar na mesa do seu trabalho, quer dizer, você vai sentar na cadeira e usar a mesa, e você vai pensar, eu estou aqui sentado nessa mesa para fazer o que eu tenho para fazer, porque eu estou junto com esta missão. Tudo ganha sentido quando você entende
que há uma missão a ser cumprida naquilo que você está fazendo. E mais, quando essa missão, realmente você se apaixonou por ela, se apropriou dela. As empresas, elas sempre têm, se você for procurar na empresa que você trabalha, você vai descobrir que ela tem uma visão, que ela tem uma missão. E uma vez eu estava lendo um livro que usa uma frase que Jesus falou antes de ser crucificado. Ele falou para Pilatos, Pilatos questionando a Jesus, falando assim: você está sendo crucificado por aqueles que na verdade você, ou alguém diz que você é rei, né? Alguém diz aí, eu ouvi em algum lugar, que você é rei dos judeus. Acontece que esses judeus que deveriam estar te venerando como rei, eles estão querendo te crucificar. Então, me faz entender o que está acontecendo aqui, né? Pilatos perguntou para Jesus. E Jesus volta para Pilatos e diz assim: sabe uma coisa, Pilatos? É por esta razão que eu nasci. É por este momento agora que eu vim ao mundo. Eu não estou preocupado, Pilatos, se aqueles que deveriam estar me venerando estão me crucificando, Pilatos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma missão. E eu estou aqui hoje para cumpri-la. Eu sei exatamente por que eu estou aqui, e eu estou aqui porque eu quero estar aqui. E ele diz: por esta causa eu nasci. E aí eu fui introduzido a esta expressão que eu não conhecia: causa. Eu conhecia visão, conhecia missão, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre causa. E o pastor Brian Hilson, pastor da Hilson, lá de Sydney, ele escreveu este livro, que o título é Por esta causa eu nasci, por isto eu nasci. E ele diz que quando nós encontramos a nossa causa, há uma diferença entre termos uma causa e termos uma missão. Ele diz que visão e missão nós temos, mas causa nos tem. Entende a diferença? A visão e a missão é uma coisa que eu controlo, mas a causa é uma coisa que me tem. Quando eu encontro a minha causa, eu não consigo ficar parado diante dela, eu tenho que fazer algo a respeito daquilo. E então quando eu li aquilo, eu parei e orei e falei: Senhor, eu preciso disso para a minha vida. E aí eu vou confessar um pecado para você. E quando eu orei e disse: Senhor, eu preciso disso para a minha vida, eu olhei para o meu ministério, eu olhei para o jeito que eu conduzia o pastoreio com vocês, muitos de vocês, e eu descobri que eu não tinha uma causa, que na verdade eu era um cara que estava só fazendo porque tinha que fazer, porque não podia ficar um sábado sem culto, e não podia ficar uma juventude sem ministérios, sem alguém fazendo evangelismo, sem alguém fazendo música, sem alguém fazendo decoração, sem alguém fazendo festa, sem alguém... E eu descobri que eu fazia isso tudo porque quando eu me perguntei e falei: por que eu faço o que eu faço? Aí eu não sabia responder. Falei: caramba, eu tô há 4 anos fazendo uma coisa e nem sei por que eu estou fazendo. É por isso que eu não consigo sentir com força mesmo, eu usar uma expressão imprópria, sabe? Eu não consigo sentir isso. E aí eu orei e falei: Senhor, eu preciso de uma causa. E aí, então, Deus me deu uma causa. Mas antes de eu falar para você de novo qual é a causa, porque já não é segredo, eu quero falar com vocês sobre o princípio que está por trás dessa causa. O princípio que está por trás dessa causa é saber, poder, dever. Isso é uma sequência mesmo. Quando nós sabemos, nós podemos. E se podemos, devemos. Quando se trata de cumprir uma missão, quando se trata de realizar algo pelo mundo, algo pelas pessoas ao seu redor, algo em nome de Deus, saber é poder. E poder é dever. Então, se você hoje está aqui sentado, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai sair daqui sabendo. E se você sair daqui sabendo, significa que você vai sair daqui podendo. E se você vai sair daqui podendo, significa que sobre você existe já um dever de não ficar simplesmente sentando sábado após sábado
na cadeirinha, ouvindo, indo lanchar na sua lanchonete preferida, e depois voltar para casa e dormir e correr no parque domingo de manhã. Ou vir para a EBD no domingo de manhã, se você for um crente à moda antiga. Não. Você vai sair daqui sabendo algo, e por isso podendo algo, e por isso devendo algo. Então eu quero que você guarde no seu coração, primeiramente, esse princípio. Saber para fazer. Se eu sei para fazer alguma coisa com isso. Eu não sei simplesmente para dizer, uau, eu sei. Sabe? Eu li esse livro, agora eu sei teologia. Eu li esse livro, agora eu sei filosofia. Não. Se Deus te deu a oportunidade de estudar, Deus te deu a oportunidade de ensinar. Entende isso? Nós precisamos entender que o saber não é só para saber, o saber é para fazer. Ok? E por isso eu quero apresentar para vocês a nossa causa, que é conhecer Jesus e torná-lo. Vamos fazer uma mágica de corrigir aquilo aí. Tlim, tlim, tlim. E disse o Felipe, haja luz. Hã? Olha, gente, eu tô ficando calvo. É estranho passar o cabelo com a imagem, passar a mão no cabelo com a imagem. Oh! Tá faltando assento? Tá faltando assento. Ê! Tem uma amiga que não sabe falar supermercado. Ela fala, supermercado. Eu fui no supermercado comprar iogurte. Aí eu acho que foi ela que escreveu esse slide. Torná-lo. A nossa causa é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. E olha, existe um texto bíblico que foi escrito por um cara que entendeu isso perfeitamente. Ele entendeu que essa era a causa para a qual ele teria que viver. Ele escreveu na Bíblia, ele é um dos autores da Bíblia. Ele escreveu um evangelho e ele escreveu, além desse evangelho, 3 cartas. O nome desse cara é João. João foi um dos 12 discípulos. E mais do que um dos 12 discípulos, ele foi um dos 3 mais próximos de Jesus. E mais do que um dos 3 mais próximos, ele foi aquele que recostou a cabeça no ombro de Jesus. Provavelmente o discípulo mais próximo. Ele foi o mesmo que, depois de dar uma fugidinha, né? Ele voltou e foi com a mãe de Jesus, Maria, ao pé da cruz. E recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria. João foi o discípulo mais próximo de Jesus. Foi o único discípulo que esteve presente na hora da crucificação. Os outros discípulos, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos fugiram. Pedro negou, os outros lá fugiram e Judas já estava morto. E João provavelmente estava entre esses todos, fugiram, mas logo ele deve ter pensado, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então ele voltou e procurou Maria e foi cuidar da mãe de Jesus. E então, o Evangelho conta que ele estava lá ao pé da cruz, vendo o Salvador, o Mestre pendurado, à beira da morte. E ele recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria. E João também foi o discípulo que viveu mais. É o que a gente crê, lendo os registros históricos. Porque além de escrever as 3 cartas, eu esqueci de falar da última, ele escreveu também Apocalipse. E particularmente Apocalipse ele escreveu já bem no final da sua vida. E alguns datam a carta de 1 João entre o ano 85 e 90 depois de Cristo. Isso significa que João tinha aí
pelo menos aí uns 70 e poucos anos, digamos. Se ele era bem mais novo que Jesus, provavelmente era, entre os mais jovens dos discípulos. Então, João já estava bem velhinho quando ele escreveu a primeira carta dele. E quando escreveu o Apocalipse, então, ele já estava bem perto da morte, já chegando aos 80 e alguma coisa anos. E lá, com a sua idade avançada, João escreve uma carta para todos os cristãos poderem ler coisas importantes que ele recebeu diretamente de Jesus. E antes dele começar a ensinar os cristãos através do que ele escreveu, ele faz uma introdução. E é nessa introdução dessa carta que nós vamos hoje nos debruçar e ler e retirar de maneira bem simples. Hoje não tem nenhuma coisa muito assim, uma descoberta assim, muito mirabolante. Você vai ver como isso é simples, mas você vai ver que faz todo o sentido. Ok? Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia. Você vai pegar lá no finalzinho assim, vai dobrar e vai procurar 1 João, 1 João, primeira carta de João. No primeiro capítulo. Se você não estiver com sua Bíblia, não tem problema, não se apavore. Tudo vai aparecer aqui. Muito bem. O apóstolo João começa a carta que ele escreveu, a primeira carta que ele escreveu, depois do Evangelho. O objetivo do Evangelho é narrar o ministério de Jesus, é contar a história, o fato que aconteceu. E os evangelistas, os escritores, os evangelhos, eles são tão sinceros no que eles escrevem, que eles mesmos se expõem. Né? Eles mesmos contam, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, 2 mulheres viram primeiro. E aí chamaram o primeiro discípulo, que se eu não me engano foi Pedro. E aí ele vai lá e vê o túmulo vazio. E aí o que Pedro pensa? Discípulo de Jesus, o que ele pensa quando ele vê o túmulo vazio? É isso! Ele ressuscitou, como ele disse! Não foi isso que ele pensou. Ele pensou, quem roubou o corpo de Jesus? Entendeu? Pense você, se você fosse discípulo de Jesus durante 3 anos, você viu Jesus fazer tudo aquilo e tal, e depois você ia ter a chance de escrever a história a respeito da sua interação com Jesus e com tudo que ele ensinou. Você ia escrever assim, que você não acreditou no que ele ensinou, que você negou ele, que você, que você chegou no ouvidinho dele, como João fez, chegou no ouvidinho dele e falou assim, junto com o irmão dele, falou assim, aí Jesus, a parada tá rolando, o ministério tá crescendo, né? Ficando grande, tá ficando pesado para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estiver na sua glória, rola uma cadeirinha do seu lado? Para eu sentar? Aí o irmão dele, o Tiago também. E será que rola assim e tal, sabe? Você acha que se esses caras estivessem empenhados em contar uma história, um conto da carochinha, você acha que eles iam se expor dessa maneira? Eu acho que não, eles estavam contando fatos. Os evangelhos contam fatos que aconteceram na história, e eles situam isso na história, falam quem reinava, qual era o império, e eles se preocupam com que o leitor entenda que tudo que eles estão narrando foram fatos acontecidos de fato nesta terra que nós pisamos. Mas as cartas, elas têm outro empenho. Mesmo as cartas escritas pelos que escreveram o Evangelho, que é o caso de João. O intuito da carta não é uma narrativa a respeito do que aconteceu, mas é um ensino a respeito do que ele recebeu da parte de Deus para espalhar para as pessoas. Mas ele começa a carta, antes de ensinar qualquer coisa, o apóstolo João começa a carta dizendo assim, ó, o que era desde o princípio, ele está se referindo a Jesus, aquele que não foi criado, aquele que não é como eu e você, criado por Deus, ele é o próprio Deus, ele estava lá no princípio de tudo. O que era desde o princípio, e isso tem tudo a ver com o primeiro capítulo do Evangelho de João, em que ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele começa bem parecido. Ele diz assim, o que era desde o princípio, e mais,
Ele não é o Deus criador, o Deus transcendente, que ninguém toca, que ninguém vê, que ninguém ouve. Ele é o Deus que ouvimos. Eu ouvi a voz dele. Já pensou nisso? Eu ouvi a voz dele. Toda vez que eu leio esse texto eu me emociono um pouco, mas hoje eu estou me segurando, estou bem engraçadinho para não chorar. O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos? Quer dizer, ele está indo além. Ele falou assim, a gente não só olhou para Jesus assim, tipo, Jesus ali. A gente olhou assim, ó. Jesus. Ó Jesus mesmo. Entendeu? Nós contemplamos. Segura, senão quebra. Nós contemplamos e as nossas mãos tocaram, apalparam. Eles sentiram a pele de Jesus. Eles encostaram na roupa de Jesus. Sabe? Eles abraçaram Jesus. Sentiram a respiração de Jesus. Não sei se Jesus roncava, eles ouviram o ronco de Jesus. Não sei. Acho que não, porque Jesus é perfeito. Então quem é perfeito não ronca. Mas o que João está dizendo, ele está dizendo para as pessoas, olha, quem está escrevendo para vocês é alguém que viveu com ele, que conheceu ele. Eu andei com ele, eu toquei ele, eu ouvi a voz dele. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei de quem eu estou falando. Eu andei com ele. Vamos seguir. E é isto que nós proclamamos. Isto que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. O apóstolo João está dizendo, eu não estou ensinando para vocês uma filosofia. Eu não estou ensinando para vocês uma religião, até porque essa expressão não existia naquele tempo. Eu não estou ensinando para vocês um sistema, simplesmente, de ideias concatenadas que ganham coerência uma atrás da outra, e aí eu te convenço, por A mais B, de que eu estou certo. Eu não estou aqui para apresentar para vocês que estão lendo a minha carta uma coleção de ideias. Eu estou aqui para falar para vocês de uma pessoa. Esta pessoa, como eu disse na semana passada, esta pessoa, ela é a verdade encarnada. A verdade não é uma ideia, um valor, a verdade é Ele. A paz não é uma ideia, nem um valor, a paz é Ele. Eu não estou aqui para falar para vocês de uma ideia minha, eu estou aqui para falar para vocês de quem eu conheci. Vivi com Ele. E a única coisa que eu quero é falar para vocês quem Ele é. Para que vocês conheçam Ele também. Vamos lá. A vida se manifestou. Nós a vimos. Nós a testemunhamos. Nós vimos quem Ele é. E hoje nós falamos e mostramos quem Ele é. E testemunhar, o verbo testemunhar, na língua que foi escrita, vai te lembrar uma outra palavra em português. O verbo na língua que foi escrita é martírios. O que te lembra isso? Martírio. Mártir. A palavra testemunhar, na língua que foi escrita, é a palavra que dá origem à palavra portuguesa mártir, martírio. Ele está dizendo algo que não é simplesmente anunciar verbalmente quem é Jesus. Ele está falando, nós testemunhamos, nós mostramos quem Ele é. Nós estamos reproduzindo Ele. O mártir é aquele que sofreu por Jesus à semelhança de Jesus. E a palavra de Deus diz que o primeiro mártir foi Estevão. Sabe como Estevão foi morto? Não crucificado. Ele foi apedrejado. Mas sabe o que Estevão orou ao ser apedrejado? Senhor, perdoa-os. Quem orou assim quando estava à beira da morte? Jesus. Quando João fala, nós testemunhamos, entenda, ele está falando, nós vivemos como ele viveu.
nós não estamos aqui simplesmente para falar dele para vocês, nós estamos aqui para repeti-lo para vocês. O empenho dos apóstolos não era só ensinar na letra. E o apóstolo Paulo diz, a letra mata, o Espírito vivifica. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo que a vida com Deus não é simplesmente um saber intelectual, mas é um viver espiritual. É um deixar-se dominar pela presença de Deus. E o apóstolo João está dizendo, eu não estou aqui simplesmente para falar para vocês a respeito de Jesus. Eu estou aqui para ser um pouco de Jesus para vocês. Para que vocês me vendo, vejam Ele. Isso é testemunhar. Vamos lá. Testemunhamos e também anunciamos, proclamamos, falamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, mas veio à terra, foi manifestada em nós, no nosso meio. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que, o quê? Vocês também tenham saber para fazer. João está dizendo, nós conhecemos a Jesus, vivemos com Ele, proclamamos Ele, testemunhamos Ele, para que vocês façam como nós fazemos. O conhecimento que eu estou passando para vocês, a experiência que eu vivi, que agora estou reproduzindo diante de vocês, não é para que vocês conheçam e digam, uau, legal, agora eu sei quem é Jesus. Não. Ele está dizendo, eu estou compartilhando com vocês, estou reproduzindo quem Ele é, para que vocês também tenham comunhão conosco, para que vocês andem conosco, para que vocês andem como nós. Para que todos nós sejamos a expressão de uma só pessoa, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entende isso tão profundamente, que ele diz assim, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Nós, o corpo. Ele entende isso tão profundamente. Ele entende tão profundamente que a nossa missão é expressar quem Ele é. Ele diz, juntos nós formamos um corpo dele no mundo. O apóstolo Pedro diz, Ele é a pedra angular e nós somos pedras vivas, edificadas, formando um só templo. Os apóstolos entendiam que a vida deles não era simplesmente para falar, mas viver e repetir, e entendiam que ao repetir, o convite não era simplesmente para que as pessoas soubessem e conhecessem, mas que elas também se tornassem repetidoras. E o apóstolo Paulo diz, sejam imitadores, meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque é disso que se trata. É sermos um fluxo. É sermos como um rio e não como um lago. O lago recebe a água e a água ali para. E a vida fica limitada àquelas fronteiras. Mas o rio não, o rio ele ultrapassa fronteiras, ele cruza montanhas, ele vai levando vida por onde ele passa. E Deus nos chamou para sermos assim, sermos um fluxo dele. E os apóstolos entenderam isso. E o apóstolo João entendeu isso e disse, é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês conheçam, através do nosso testemunho, que vocês então reproduzam e sejam, a partir de então, vocês testemunhas de quem Ele é. E vocês vivam nesta comunhão, nessa igualdade conosco. Fazendo o que nós fazemos, crendo no que nós cremos, vendo o que nós vemos. Nossa comunhão, e aqui tem uma coisa interessante. Esse nossa que ele diz, ele está excluindo os ouvintes. No português a gente não tem dois tipos diferentes de pronome. É isso? É isso? É isso, né? Eu me afastei há muito tempo da gramática. Em português nós não temos essa diferença no nós. Certo? Mas na língua que foi escrito tem diferença, tem dois tipos. E esse primeiro tipo ele está falando a nossa comunhão, ele está falando nós dos apóstolos, nós dos discípulos de Jesus, aqueles 12 que andavam com ele. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos unidos a eles. Nós cremos neles,
nos unimos a eles. Ele está apresentando para as pessoas. É essa comunhão para a qual nós estamos convidando vocês. E depois ele diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E depois ele diz: e nós escrevemos essas coisas a vocês para que a nossa, nossa diferente, para que a nossa comunhão seja completa. Alguns até nem traduzem como nossa. Se você for pesquisar, tem Bíblias que traduzem como sua, como se ele estivesse falando para as pessoas mesmo. Eu estou fazendo isso para que a sua alegria seja completa. Mas o apóstolo João, ele se inclui nisso, na verdade. Ele está dizendo: sabe qual é a minha maior alegria? Sabe o que me dá sentido de viver o que eu vivo, de fazer o que eu faço? É compartilhar e repetir quem é Jesus. E então, a nossa alegria será completa. Porque a alegria de alguém que conhece a Jesus só é completa quando ele conhece e então torna conhecido. E é para isso que nós vivemos aqui hoje. É para isso que eu vivo, pessoalmente. E é para isso que eu faço o ministério. Não há outra razão para eu estar aqui em cima deste palco. Não há outra razão para eu estar durante a semana atendendo pessoas, lendo a Bíblia, orando, estudando para trazer uma palavra para você. Não há outra razão senão para que eu conheça mais a Jesus e então possa tornar Jesus conhecido para vocês. E o que eu mais desejo é que ao levantar dessa cadeira, você não saia cheio do que você recebeu e satisfeito, mas você saia cheio do que você recebeu, pronto para espalhar tudo o que te foi dado. Porque é disso que se trata que nós fazemos aqui todos os sábados. Se você está aqui hoje pela primeira vez, sabe de uma coisa: o nosso empenho é que você conheça Jesus e saia daqui para deixar Jesus ser conhecido através da sua vida. É o nosso sonho. O nosso sonho é que cada jovem que entre neste lugar conheça quem verdadeiramente é Jesus e apresente para outras pessoas quem Ele é verdadeiramente também. Apresentar Jesus como Ele é para as pessoas como elas são. Nós queremos fazer Jesus conhecido. Nós entramos aqui e o conhecemos. Saímos daqui e o fazemos conhecido. E quando nós o fazemos conhecido, sabe uma coisa? Nós o conhecemos ainda mais. Porque nós vemos o que Ele faz na vida de outras pessoas. E aí é diferente do que fez na nossa. É parecido, mas tem suas diferenças. E aí nós descobrimos um novo jeito de Jesus, um novo poder de Jesus, um novo jeito dele amar, de tocar, transformar. E nós conhecemos mais a Ele e ficamos mais animados para torná-lo conhecido para outras pessoas. E o que nós desejamos nesta série de mensagens, encerrando aqui, é que você saia primeiramente com essa causa para a sua vida. Eu vivo para conhecer o Salvador mais e mais. E à medida que eu o conheço, eu não consigo contê-lo em mim. Eu tenho que torná-lo conhecido para todas as pessoas ao meu redor. É o que a gente deseja fazer com você, em você e com você. Ok? E eu hoje, diferentemente de outros dias, eu queria abrir a oportunidade para se alguém tem alguma pergunta. Sei que é uma coisa assim meio estranha, principalmente para quem frequenta igreja, fala assim: esse pastor é maluco? Se alguém perguntar, por exemplo, o que eram os Néfilims, aí eu vou responder o que eu aprendi com o Russell Shedd. Não sei. Russell Shedd é um grande teólogo, para quem não conhece. Então eu queria abrir. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que eu falei hoje, sobre a causa, sobre... se tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tipo, pastor, por que você não faz a barba? Pode ser, é uma pergunta também válida. Não tem nada a ver, mas eu não vou te humilhar publicamente, vou te responder. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém quer perguntar nada. Eu fui bem claro. Ou totalmente desinteressante. Não acredito nisso. Acho que eu fui claro.
Tem pergunta? Uau, um corajoso. Quem é? Pastor, qual seria a sugestão do senhor de maneiras de tornar Jesus... É carioca. Agora ela vai se esconder, que acendeu a luz. Fala, Railene, eu já sei que é você. Diga, qual é a sua pergunta? Eu não entendi. Sugestões de maneiras para tornar Jesus conhecido. Sugestões e maneiras para tornar Jesus conhecido. Não há limites para a gente, em termos de instrumento, para a gente fazer Jesus conhecido. O que é mais importante a gente entender é que o principal instrumento para tornar Jesus conhecido é você. Se não tiver você, não faz sentido. Certo? Então você é o principal instrumento para Jesus se tornar conhecido. E as suas potencialidades, os seus talentos, são instrumentos que Deus deu a você para tornar Jesus conhecido. Acabou o tempo, gente, que a igreja ficava cheia de dedo, porque tinha bateria, porque... me dá uma ajuda aí, gente. Hoje eu estava conversando com meu pai. Meu pai falou que quando ele era adolescente, a igreja trocou a porta. E as igrejas naquele tempo tinham portas, né? Aquelas portas de 3 metros e de 2 de largura, assim. E a igreja trocou a porta. E ele com os amigos dele adolescentes pegaram a porta e botaram 2 cavaletes embaixo e amarraram uma redinha do lado do outro, fizeram a mesa de ping-pong para jogar na igreja. E eles quase foram excluídos da igreja por causa disso. Porque os diáconos da igreja, líderes da igreja, foram ao pastor exigir que o pastor fizesse alguma coisa, porque os adolescentes trouxeram o jogo para dentro da igreja. Então, Halina, acabou o tempo disso, ok? A igreja, ela tem que ser vanguardista. A minha opinião é que a gente tem que propor para o mundo o que é legal. E não a gente copiar o mundo. A minha visão é que a gente vai dizer para o mundo o que é legal. Eles vão olhar para a gente e vão falar, uau, vamos fazer igual, que é massa. Então, eu não vejo limites no que nós podemos fazer para Jesus se tornar conhecido, né? Porque não há limites nos tipos de pessoas que podem ser usadas por Deus. Então, eu sou cabeludo e barbudo, mas o Marquinho é shaved and beautiful. Você vê que meu inglês é pouco limitado, né? Então, cada um tem seu estilo. E Deus usa a gente nos nossos estilos. Se Deus te deu um jeito diferente, é porque no seu jeito diferente Ele quer fazer algo diferente. Ok? Respondi? Você cria ideias mesmo? Tem um monte aí. Depois a gente vai soltando para vocês ideias práticas. Mas o importante é você entender que não há limites. Qualquer ideia pode ser usada. Ok? O que mais? Tem alguém mais querendo perguntar? Alguém tomou coragem porque a Railene foi a primeira e ela abriu a porteira? Não? Ok, todos os sábados, ao final da palavra, eu vou dar uma oportunidade para você perguntar. Tá bom? Eu acho que a próxima mensagem vai dar mais perguntas, porque eu vou falar sobre eventos, sobre este encontro e sobre outros encontros que a gente pode ter. E aí você vai poder perguntar, como funciona isso, como funciona aquilo, e eu vou estar aqui para te responder, ok?